Madrugada fez 15, né? Acredito. Deixa eu me lembrar aqui. Tem que tomar cuidado para não falar errado. Acredito que eu me lembre, foi 15 graus aqui em Valadares. Ou então estou enganado. Não, foi 15 graus. 15 graus. Foi 15. Não foi 16, mas foi 15. Vagamente eu lembro. Deixa eu falar com vocês. No frio desta cidade que agora está 17 graus, eu digo a vocês uma coisa. Meu pai, terrível. Tem uma coisa interessante que está acontecendo no meio do povo do advento. Tem um problema que está acontecendo. O problema é que é sobre a doutrina. É apostasia? Não, não. É pior que isso. É o termo que eu digo: pecar por excesso de zelo. O que isso quer dizer? É irônico. Por mais que a pessoa saiba muito disso daqui e tenha o Espírito Santo com ela, e por mais que ela estude muito o espírito de profecia, pode ter um problema. Pode haver um problema muito sério. A mente conservadora. A mente conservadora. Ser conservador é bom, mas ter uma mente conservadora é mau. A pessoa que tem uma mente conservadora, a pessoa pode saber até os índices das escrituras, mas a mente conservadora, ela age como uma máquina, como um robô. Ela age como um robô. O que isso significa? Isso significa meus cabelos estão caindo. Isso significa que a pessoa se baseia muito. Minha fala pode parecer diabólica, ela não é. Eu tenho que controlar, eu tenho que saber a palavra que eu vou colocar aqui para que vocês entendam. Eu tenho que tomar muito cuidado com a forma que eu coloco as palavras e formulo uma frase, porque pode mudar o sentido das coisas que eu quero realmente passar. E hoje o maior perigo é a aparência do mal. Senhor, me dê sabedoria agora, eu te peço. Como que eu posso dizer? Ela foca muito na forma que ela estuda as escrituras. Ela pega a Bíblia como se fosse um manual de consertar moto e carro. Deu para entender? É como se eles fossem uma máquina, um robô. Uma pessoa. Obrigado, Jesus. Uma pessoa quadrada. É isso, uma mente quadrada. Uma mente quadrada é uma mente robótica. É uma mente que ela é como a mente de um japonês, conservador, histórico, samurai da antiguidade. Eles podem estar morrendo, mas eles não aceitam imigrantes no país deles. Eles podem estar entrando em extinção por falta de natalidade baixa, mas eles não aceitam imigrantes no país deles. A mente fechada, é uma mente fechada.
Em resumo, é isso. Claro, temos que ter a mente aberta, mas também a mente fechada, os dois, mas temos que saber colocar essas situações em cada ponto específico da vida, em cada situações específicas para aquele fim, para aquele tempo, que exige uma mente fechada e uma mente aberta. Onde você quer chegar, Davi? O nosso povo está entrando em apostasia. Algumas pessoas estão com problema a respeito da simbologia, a respeito de se é literal ou se não é, a respeito desse grupo aqui. Esse grupo aqui ele é simbólico. Esse grupo aqui ele é simbólico. Vocês podem perceber na minha fala que eu não estou mentindo. A minha fala exala um pouco de tristeza e também de medo. Exala tristeza e medo. Ele é simbólico. Ele é simbólico. Ele é simbólico. Esse grupo é simbólico. E aqui, a grande multidão e os 144 mil também é simbólico. Porque é um grupo só. Por isso é simbólico. A grande multidão e os 144 mil é o mesmo grupo. Por isso é simbólico. Sem contar também nas 12 tribos de Israel. Falta uma tribo aqui. E sem contar que as outras tribos restantes já morreram. É simbólico. E sem contar que a grande multidão também entrando aqui também envolve simbologia, porque são eles de várias nações. E também tem outra coisa também, que fala a respeito do espírito de profecia do escrito de Ellen White, também relata que o número é simbólico e não literal. Sendo que o espírito de profecia é bíblico e Ellen White não erra, não porque é impecável, mas porque Deus dá uma ordem, ela escreve, ela escrevia. Então, eu digo a vocês uma coisa, este número, ele é simbólico, ele não é literal, ele não pode ser literal. Primeiro que 144 mil é um grupo que seria até injusto Deus botar esse número como literal. A tradução do número 144 mil representa totalidade. Totalidade, e dentro das escrituras do Antigo Testamento, esse grupo era classificado para a guerra. Aqui representa a totalidade do povo de Deus. 144 mil é um grupo classificado de 12 vezes 1000. Eles são multiplicados e classificados por 1000, por 12, por 1000 divididos por 12 mil. Ou seja, de cada tribo, eles eram divididos em 12 mil, multiplicando assim por 1000. 144 mil é um grupo que é classificado para a guerra no Antigo Testamento. E aqui é um grupo que representa a totalidade, número completo dos salvos. Vai ser muita gente que vai se salvar também. Mas sabe qual é o meu medo? O meu medo é que por mais que a pessoa saiba muito de Bíblia, mas se ela vê, é igual que eu falo, Deus me revelou quando que o decreto ia sair. Mas a pessoa, eu vou usar esse exemplo, certo? A pessoa vai falar assim, poxa, Deus não revela porque ninguém sabe. Deus não revelou na Bíblia. Deus não revelou no espírito de profecia, porque vai revelar para você. Ou ninguém sabe nem a hora nem o dia. Pessoal, é o seguinte, quando nós pensamos que Deus é um robô,
que Deus é doutrina, mas que Deus também não é amor e não é companheirismo e não é relacionamento íntimo, um relacionamento amoroso, amistoso, um relacionamento sagrado, santo, um relacionamento puro, genuíno, e um relacionamento íntimo, intimamente um relacionamento aberto. Por quê? Porque com Deus, ele não é uma máquina, ele não é um robô, ele te responde, ele até fala com você ou em sonhos, ou até mesmo, ele pode até mesmo falar com você na sua máxima habilidade, que é você literalmente, você ouvir a voz dele, de alguma forma. Pode acontecer assim, nada impede. Deus, ele fala com vocês, mas se ele falar de uma certa forma, dependendo da forma que ele falar, vocês vão saber que é ele. Porque até os mortos saberão e ouvirão a sua voz e saberão que é ele. Então vejam bem, quando eu percebo que isso acontece, a afeição da pessoa muda. A afeição do homem muda. No post do canal tem a minha foto, como que é o verdadeiro cristão. Vocês podem perceber até no meu olhar, que não é meu, mas o de Cristo. A afeição da pessoa muda, fica hostil, fica estranha, fica esquisita. A afeição muda, o jeito de falar muda. E a resposta que a respeito dos 144 mil ser simbólico ou não, o próprio e a própria pessoa já sabe, já respondeu a própria pergunta. Ela mesma já respondeu a própria pergunta, que é simbólico, a respeito dos mártires que vai ter, porque os mártires que teria não serão em lugares assim, muitos vão morrer, não. Vai ser em lugares onde há decreto de morte, nesses países. Claro que muitos serão mortos assim de forma literal, mas essas pessoas que vão morrer são para germinar a terra e levar outros à verdade. Porém, especificamente, aqueles onde já há decreto de morte em países como a Coreia do Sul, Coreia do Norte, China. No Brasil, vocês não precisam se preocupar com isso. Claro, devem se preocupar sim, não tentarás o Senhor teu Deus. Alguns também vão morrer nesse país aqui, lógico, lógico. Mas esse grupo, Deus ele chama o povo para fazer parte dele. Todo mundo é bem-vindo, todos são chamados, mas poucos atendem o chamado, por isso são poucos escolhidos. Deus não faz acepção de pessoas, mas algumas pessoas devem morrer porque serão como mártires, pessoas específicas para aquela missão ali, não porque são fracas ou porque não vão conseguir ter a vitória, mas é porque cada missão dela é específica, porque ela carrega uma linhagem, carrega um propósito, ou até mesmo para mostrar para a própria família que aquele é o caminho. É algo complexo de explicar. Então, pessoal, eu digo a vocês uma coisa. O engano dos últimos dias que Satanás também está usando e está transformando pessoas em zumbis é como se fosse um vírus. O vírus passa rápido, ele vai se alastrando. Se a pessoa não tomar um antídoto, esse antídoto ele é o Espírito Santo. E também a conversa muito com Deus, que é a oração, a base da oração também intercessória. É uma conversa muito profunda de um pai para filho, não de um Deus
para homem, mas de um pai para filho. Isso é profundo. Até vou além do irmão para irmão. Uma conversa de amigo para amigo. Mas, claro, com classe e respeito, vai conversar com Deus. Mas Deus não é um robô, Deus não é uma máquina. Deus é doutrina, porque doutrina é verdade. Mas dentro da verdade, há o amor, ao humano, a carne, a sangue, a veia. Não é uma máquina, robô. Pum, pum. Guardai o sábado. Guardai o dia de festas. No Antigo Testamento, no caso. Lembra-te, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Como se fosse uma máquina, obedecendo a lei de Deus como se fosse um robô. Antigamente o problema era os mestres da lei, agora o problema é os mestres da lei sendo robô. Deus não é um robô, é para obedecer a Deus com racionalidade para pensar. Deus não é uma máquina. Hoje em dia as pessoas estão obedecendo a Deus por irracional e lógico. A lei de Deus ela não é irracional, ela é lógica, ela é racional, ela é pensante. Vocês têm que pensar. Vocês não devem seguir a Deus porque eu estou falando, devem analisar primeiro tudo, se vale a pena ou não. E não é uma questão de inferno, é porque para ver se realmente vale a pena ou não. Porque vocês podem ir para o mundo, ter mulher, ter relações com várias mulheres que quiserem, ganhar dinheiro na lei dominical, tudo vai ser muito fácil. Sexo, casa, carro, droga. Claro, até mesmo mansões, suborno, riqueza, vida, tudo que o país que você imaginou ir, tudo vai estar aberto. Vocês podem conseguir isso por um período de tempo. E isso vai ser para vocês naquele tempo benéfico, porque quem não gosta de prazer, todo mundo gosta. Normal. Agora tem uma coisa. Comer carne, comer o que vocês quiserem, não estou sendo irônico, não estou falando literal. Vocês conseguem, mas aí que entra o amor de Deus, porque se vocês virem a Deus como um robô que obriga vocês a fazerem isso porque é certo, então há um problema. Então vocês vão sair, vão apostatar. Deus manda fazer isso não porque é bom, mas porque é muito bom. Não quero dizer isso, mas é porque Deus é amor e Ele sabe o que é melhor porque é Deus. E sendo Deus, Ele sabe o que aquilo dali vai causar a você, mesmo que no momento te cause muita dor e te fira. Por isso que nós não podemos ver a Deus como um robô que obriga, ou que vê a doutrina acima de tudo. Por isso que esse problema se repete hoje também, porque de uma forma de uma desmascarada ou não, querendo ou não, é como se fossem os doutores da lei querendo os mestres da lei, mas no contexto de a lei sem a graça. A lei é importante, mas a graça é mais importante, por isso que a lei não salva, a graça salva. Por isso que o apóstolo Paulo foi o maior pregador do evangelho. Vocês estão entendendo o perigo dos últimos dias. Orem muito para não serem enganados. Por isso que eu falei, pesa na balança se vale a pena ficar nesse canal, se vale a pena seguir a Deus, se vale a pena tudo isso, sofrer profundamente. Eu, amigos, tenho suportado coisas que nenhum ser humano normal suportaria. Eu sou ser humano e eu suporto porque Deus me dá força, uma força que não vem de mim. Parece que tem vezes que eu vou ter uma síncope, desmaio, enjoo, vomitar, até mesmo dar uma convulsão. Tamanha aflição que passo. Isso tudo é espiritual. Não é do meu corpo, é espiritual. O dedo dói, o corpo fica rígido.
Eu chego até ficar algumas vezes não digo, mas algumas vezes também, porque de qualquer forma isso é uma doença, gera um problema no dedo, no pescoço. Em alguns casos eu chego a ter febre, ou tem um comentário que eu falo que eu cheguei a ter febre. Cada esse dedo aqui eu cheguei a ter febre. Meu nariz com cheiro de sangue. Está se vitimizando? Não, você sabe o que eu estou querendo passar aqui. Estou querendo relatar que a causa do caminho estreito é tão pesada, que a luta é tão severa, que me causa prejuízo. Então vocês devem escolher botar pesa na balança. Pesa, pode pesar de novo. Porque você só vai entrar no reino dos céus quem realmente ama a Deus. Quem realmente ama a Deus profundamente. Por isso que eu dou exemplo do grande conflito. Porque não entendendo o grande conflito, entendendo o tempo presente, tudo bem. Mas não entendendo e compreendendo de maneira muito profunda o grande conflito, vocês não vão amar a Deus como devem. Vão seguir a Ele por medo de castigo. Aí até mesmo o próprio Deus não quer isso. Ele prefere perder vocês do que você seguir a obedecer a lei e passar pelo inferno. Simplesmente por causa do medo de perder a salvação e queimar no fogo eterno, no fogo e enxofre eterno. Não porque o fogo é eterno, mas porque as consequências são eternas. Ninguém queima para sempre. Então, Deus ele escolhe perder vocês do que vocês seguirem a Ele como o mundo está fazendo, com medo de serem mortos pelo juízo. Aí Deus lança vocês fora. Deus ele não permite que vocês o amem desta maneira, não. É ofensivo. Tem que entender o grande conflito. Senão não tem jeito. Tem que saber quem é Deus. Tem que conhecê-lo. Não agir como uma máquina, lendo como se fosse um robô. Não é assim.